Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a adorar ao Senhor, continuando a adoração ao nome do Deus eterno, soberano, e agora por meio da exposição da Sagrada Escritura. E eu convido a amada igreja a abrir o livro santo no livro dos Salmos, Salmo de número 15, versículos que vão do 1 ao 5. Salmos de número 15, versículos do 1 ao 5. Que possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja continuar a falar conosco, né? Porque o Senhor já está falando conosco desde o início, desde o versículo de abertura, o Senhor está falando com a igreja, por meio do louvor, e que possamos verdadeiramente abrir nossos corações para a palavra do Senhor. Não somente ouvir, mas guardá-la e colocá-la em prática. Livro dos Salmos, número 15, e os versículos do 1 ao 5, que nos diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: verdadeiro cidadão dos céus. E a palavra verdadeiro, o termo verdadeiro, é tudo que corresponde à verdade. É aquilo que é autêntico, que é genuíno, é aquilo que é legítimo, que não tem nada de falso em si. E cidadão é morador de uma cidade, é a pessoa garantida pelos direitos civis e políticos de uma nação, é o habitante de uma cidade, assim como nós somos habitantes dessa cidade de Encruzilhada, nós somos cidadãos encruzilhadenses. E ser cidadão do céu significa que a pessoa tem uma nova identidade e propósito, baseados na fé em Jesus Cristo, que transcende a vida terrena. É como ter uma dupla cidadania, onde o celestial, a cidade celestial é a principal e a terrena é secundária. A cidadania celestial é a principal e a terrena ela é a secundária, porque a terrena ela passa, mas a celestial ela é eterna. E é onde vamos estar na presença do Deus soberano. Quando uma pessoa nasce, ela passa a ser cidadão ou cidadã daquele país onde nasceu. E essa cidadania confere direitos e deveres a essas pessoas. E, portanto, ela deve viver de acordo com as normas de sua nação. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, ali Paulo ele escreve: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é nos céus. E por isso, como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, devemos nos empenhar todos os dias para continuar caminhando com Cristo e podermos habitar na presença do Senhor. Quem aqui não quer estar na presença de Deus? Quem aqui não quer desfrutar da presença santa e gloriosa do Senhor? E para isso, nós como cristãos precisamos cumprir com alguns requisitos necessários para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. O primeiro desse requisito é seguir a Jesus Cristo, é aceitar, é sermos justificados por Jesus. Mas, ainda assim, há alguns requisitos que nós precisamos cumprir. Deixar para trás algumas coisas que nos impedem de sermos cidadãos celestiais. Porque para ser cidadão terrestre, não precisa muita coisa. Para ser cidadão terrestre, basta viver de qualquer forma. Os cidadãos terrenos que vivem em busca somente a visão voltada para o que é terreno, não precisa se esforçar muito. Basta viver de acordo com o curso desse mundo.
Mas quem realmente, de fato, quer ser o verdadeiro cidadão dos céus, é necessário cumprir alguns requisitos, é necessário ter algumas características fundamentais que os verdadeiros justos precisam. E esse texto nos traz o tema, as qualidades para quem deseja habitar na presença de Deus. Todo aquele que deseja habitar na presença do Senhor, é necessário ter algumas qualidades. E essas qualidades vão muito além do que aquilo que o mundo requer de nós. Porque que a gente pode viver de qualquer maneira, a gente pode andar de qualquer maneira, mas para entrar no reino dos céus é necessário abrir mãos de algumas coisas, principalmente do pecado, principalmente da vida errada que nos impede de ver a glória de Deus. Porque Deus, Ele é santo. Não tem como entrarmos nos céus carregados de pecado. É preciso nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E esse livro, o livro dos Salmos, ele é uma coletânea de livros de cânticos inspirados, usados tanto no culto público quanto na devoção familiar em Israel. E em todas as gerações, mesmo depois do cristianismo, todos usam os Salmos. Tudo indica que a sua escrita teve início por volta do ano 1000 a.C., no reinado de Davi, do rei Davi. O livro dos Salmos ganhou a sua forma final pelas mãos dos funcionários do templo pós-Babilônio, pós-exílio babilônio, por volta do ano 520 a.C. A sua composição completa levou cerca de 480 anos para ficar pronto. Teve vários escritores, como Davi, onde Davi foi o maior escritor dos Salmos. A grande maioria dos Salmos pertence a Davi. Depois pelos coraitas e também pela família de Asaf, entre outros salmos dos quais não estão identificados seus escritores. O livro dos Salmos tem vários gêneros literários que nos convida a conhecer por completo, a estudar com profundidade, a conhecer a palavra do Senhor, não de forma rasa, mas de uma forma profunda, que faz com que nós conheçamos mais da bondade, da misericórdia e da grandeza de Deus. O livro dos Salmos é um livro riquíssimo, que nos traz grande ensinamento, assim como toda a Sagrada Escritura. E este Salmo, de número 15, ele é atribuído ao rei Davi. Destaca as características morais e éticas necessárias para alcançar essa proximidade divina. E entre essas qualidades estão a integridade, a prática da justiça, a sinceridade no coração, o respeito pela verdade e um comportamento ético nas relações com o próximo. Para termos uma boa relação com Deus, é necessário também termos uma boa relação com o nosso próximo, andarmos de forma coerente, de forma correta, justa aqui na terra. O Salmo começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Uma introdução para listar todos os requisitos e qualidades fundamentais daqueles que são considerados dignos de estar na presença de Deus. São qualidades fundamentais que nós, cristãos, não podemos deixar para lá, não podemos deixar de lado. É preciso buscarmos fazer sempre a vontade do Senhor, obedecer a sua voz, a sua vontade, que é perfeita. A vontade de Deus é perfeita para nossas vidas. E quando nós nos dedicamos a viver segundo a sua vontade, a obedecer, nós só temos a ganhar e não a perder. O oposto daqueles que vivem contra a vontade de Deus, que se opõem à palavra do Senhor, que se tornam inimigos de Deus. O Salmo, com esse pequeno resumo, nós podemos então entrar na exposição do texto. Salmo 15, versículo 1 ao 5. E o versículo 5, a primeira parte, ela inicia com duas perguntas. Quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? E a segunda pergunta, quem há de morar no teu santo monte? Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Senhor, no hebraico, é Adonai, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 4. Antes de entrarem no templo, os fiéis são instruídos
sobre as condições morais necessárias para participarem dignamente do culto ao Senhor, conforme o Salmo de 24, versículo 3 ao 6, e Isaías 33, do 14 ao 16. Os fiéis eram instruídos de como se comportar, instruídos sobre as condições morais necessárias para participar dignamente do culto ao Senhor. De que forma devemos cultuar a Deus? De qualquer maneira? Com desprezo? Com falta de reverência? Com falta de temor ao nome do Senhor? Não. Há regras para adorar ao Senhor. Uma forma correta de nos portarmos diante de Deus. De nos chegarmos diante dEle. Que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus e tem comunhão com Ele? Assim como o Salmo 1, este salmo ele enfoca sua atenção sobre os requisitos para alguém aproximar-se da pessoa de Deus no santuário. Assim como o Salmo 24, versículo 3 ao 6 e o Salmo 33, versículo 14 ao 16. Tem sido chamados liturgia de entrada. Tabernáculo, ou seja, tenda, antes do templo ser erigido, o símbolo da habitação de Deus entre o seu povo era uma tenda, conforme Êxodo capítulo 29, versículo 30 e Êxodo 25, versículo 8. E o santo monte, ou seja, o Monte Sião, onde o templo estava localizado. Santo, que é Kadosh no hebraico, refere-se à separação e pureza, indicando algo que é consagrado a Deus. O Monte Santo ele representa um espaço de excelência moral e espiritual, onde a presença de Deus se revela com total majestade e santidade. Não é um lugar qualquer, não é um mero lugar, mas é um lugar onde a presença de Deus se revela com total majestade e santidade. O Salmo de número 2, versículo 6, ele diz: Eu, porém, estabeleci o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Salmo 23, versículo 6, 24, versículo 3 e o Salmo 27, versículo 4, fala também a respeito do monte, do santo monte, do monte Sião. Os versículos que vão do 2 ao 5 vai nos mostrar as características na presença, as características de um habitante do reino celestial, ou seja, quais são esses requisitos fundamentais que os cidadãos, que os cristãos devem ter, devem possuir para serem verdadeiros habitantes do reino celestial. E o primeiro desses requisitos é íntegro na conduta, conforme o versículo 2 que diz: aquele que é íntegro em sua conduta. O segundo é praticante da justiça, também no versículo 2 que diz: e pratica a justiça. No versículo 2 também mostra que é ter a verdade exercida de coração. Não uma verdade falsa, cheia de falsidades, mas a pura verdade, a verdade genuína, pura, totalizada. O quarto, não usar a língua para o mal. Podemos ver no versículo 3. E o quinto, não praticar o mal ao seu próximo, conforme o versículo 5. Não ser caluniador, também contido no versículo 3. Não afrontar o companheiro, segundo o versículo 3 também. Um outro requisito é temer o Senhor, como podemos ver no versículo 4. Ser firme em sua palavra, também contido no versículo 4. Prefere ser prejudicado a prejudicar alguém, conforme o versículo 4 também. E o número 11, não usar de usura ao emprestar dinheiro a alguém, conforme o versículo 5. E o número 12, não aceitar suborno contra o próximo, que está contido também no versículo 5. São requisitos, alguns dos requisitos fundamentais. Aqui não está tudo aquilo que nós precisamos, mas algo necessário, fundamental, de que todo cristão necessita em sua vida. Nós não podemos viver de qualquer maneira. E o versículo 2 vai mostrar o que é ser íntegro na conduta. Íntegro é aquele que é reto, que é parcial, que é imparcial, que é correto. Ele é inatacável.
conforme Jó, capítulo 1, versículo 1, e Tiago, capítulo 1, versículo 4. É aquele que é completo, inocente, o que completa, ou seja, ele é totalmente de acordo com a verdade e os fatos. Ele não altera a verdade, ele mantém a verdade, ele não distorce o que é verdadeiro para se beneficiar, para se dar bem. Na Bíblia, a noção de ser completo ou íntegro está relacionada com a ideia de perfeição e pureza diante de Deus. Deus, ele é visto como o ápice da completude e integridade. E os seres humanos são chamados a buscar essa mesma excelência de caráter. A palavra hebraica traduzida aqui como inteiro ou completo neste contexto traz consigo não apenas a ideia de totalidade física, mas também integridade moral e espiritual. Ser íntegro é estar alinhado com a verdade divina e viver de forma imaculada, de forma sem culpa, sem mancha alguma. Esse é um desafio um pouco complicado, né? Um desafio difícil, digamos assim, uma tarefa nada fácil. Porém, para aqueles que buscam a direção do Espírito Santo, tudo não se torna fácil. É impossível, é complicado, é difícil quando nós colocamos barreiras, quando nós nos afastamos da direção do Espírito Santo, quando nós não permitimos sermos guiados por Ele, porque é Ele que nos dá toda a condição para viver de forma íntegra diante de Deus, de forma que agrada ao Senhor. É buscando essa direção do Espírito Santo, é permitindo que Ele nos conduza, que Ele conduza os nossos passos, para que nós possamos então cumprir com esses requisitos fundamentais na vida de todo cristão. Não dá para vencer essas dificuldades se nós não tivermos a presença do Espírito Santo constante em nossas vidas. No Novo Testamento, vemos textos que nos trazem esses mesmos requisitos para a vida do crente que quer realmente ser um cidadão dos céus. Como, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 25. Paulo ali, ele instrui os Efésios, dizendo: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, que é Jesus Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então nós não podemos mais viver segundo a vida antiga que nós levávamos antes de conhecer a Cristo. Se hoje nós estamos em Cristo, precisamos viver de forma que realmente, de fato, a presença dele seja manifestada por meio do nosso viver. É andar com a conduta, com a integridade, que qualquer pessoa na sociedade, ao olhar para nós, veja em nós o reflexo da pessoa de Cristo. Nós não podemos andar de qualquer forma, de qualquer maneira, como os ímpios vivem. Não podemos andar segundo o curso desse mundo, concordando com as coisas erradas, andando da forma como andávamos antes, como ovelhas desgarradas, sem direção alguma. Hoje nós temos a direção do Espírito Santo. E por isso devemos abandonar tudo aquilo que praticávamos de errado antes de conhecer a Cristo. É preciso viver segundo a vontade do Senhor, segundo a sua palavra. No Antigo Testamento, os textos, Salmo 24, versículo 4, também o Salmo 84, versículo 11, Provérbios 28, versículo 18, também reforça esse versículo, essa mensagem do versículo 2. Um outro requisito contido no versículo 2, praticante da justiça. O cristão deve ser praticante da justiça. A prática, ou seja, o verbo hebraico, pauau, que significa fazer, ou seja, criar, o que nos leva a entender a ação de Deus e dos seres humanos ao longo das Escrituras. Deus, ele é o Criador, é aquele que fez todas as coisas, e os seres humanos são chamados a praticar o bem e a justiça, buscando sempre a imitar o caráter divino. Se nós não olharmos para Cristo como realmente de fato
devemos olhar com um olhar espiritual, a gente não consegue cumprir com o que a palavra do Senhor nos pede para fazermos. Se não olharmos para o caráter de Cristo, buscarmos apoiar nele, não tem como. É impossível, porque ele é a essência da justiça. Ele é a própria justiça. E como que um cristão ele pode dizer que ele é praticante da justiça quando ele não consegue caminhar de forma que agrada ao Senhor Jesus Cristo? Como praticar a justiça se nós não nos apoiarmos na justiça verdadeira que é do Senhor Jesus Cristo? Quando Ele é a própria justiça. Nós fomos justificados pela justiça dEle. Nós fomos justificados quando Ele ressuscitou, Ele nos justificou. E é por meio dessa justiça, é essa justiça que nós devemos praticar para com o nosso próximo. Em 1 João capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Se nós desejamos estar com Deus, estar com o Senhor, diante dEle, adorando a Ele, devemos ser praticantes da justiça em todo o tempo. Não hoje e amanhã deixar de lado, daqui a um mês ou 2 meses, ou de forma esporádica, mas com toda frequência, em todos os dias. Devemos deixar a justiça do Senhor agir por meio da nossa vida. Um cristão verdadeiro, ele é justo. Nós vimos pessoas aí que dizem serem cristãos, mas na prática da injustiça, vivendo de forma errada, de forma que não agrada ao Senhor, e ainda envergonha o Evangelho de Cristo. Em Provérbios capítulo 20, versículo 7, ele diz: o justo caminha em sua integridade, felizes serão os filhos que o sucedem. Ser justos em vários termos no Antigo Testamento, em referência ao povo de Deus. Apresenta os fiéis como os que honram a Deus e ordenam a vida, em todas as coisas, segundo a vontade de Deus. Devemos ser justos para com o nosso próximo e jamais sermos injustos. No versículo 2 ainda mostra a verdade de coração. Ali diz que de coração fala a verdade. O falar a verdade é outro importantíssimo requisito na vida do cristão, daquele que realmente é um cidadão dos céus. Falar, ou seja, é declarar, é conversar, sempre utilizando a verdade. Se distancia de tudo que não é verdadeiro, de tudo que é falso. Evite falar coisas que não são verdadeiras, que são falsas, que traz imagens negativas, que levam o outro a acreditar em coisas que na realidade não existem. Mas falar sempre a verdade, manter sempre a verdade em nossos lábios, e essa verdade ela tem que vir do nosso coração. O verdadeiro é a verdade, aquilo que é a firmeza, a fidelidade, que é verdadeiro no sentido real, genuíno, usado acerca de Deus, conforme João 7, versículo 28. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, e Gálatas capítulo 4, versículo 16, também encontramos ali falando acerca da verdade, e são textos que reforçam essa mensagem. Deus, Ele é o Pai da verdade. Logo, se nós somos filhos de Deus, devemos ser praticantes da verdade. Devemos sempre falar a verdade, jamais o engano, a mentira. Devemos sempre usar a verdade, independente de qualquer situação. Não devemos usar de engano. O segundo, não praticar o mal contra o seu próximo. Na Bíblia, a palavra traduzida como ruim ou mal tem significados diversos, podendo se referir tanto a algo fisicamente ruim ou prejudicial, quanto a algo moralmente maligno, que pode causar danos severos na vida de outra pessoa. É necessário termos todo o cuidado. Isaías capítulo 52, versículo 2, ali diz: bem-aventurado é o homem que faz isso, e o filho do homem que se apega a isso, que se cuida de não profanar o sábado e mantém suas mãos longe de praticar o mal.
manter a distância da prática do mal, evitar a todo custo, porque aquele que vive na prática do mal, esse está longe de Deus, está distante do Senhor. Mateus 7, versículo 12, ali Jesus ele fala: assim tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, assim façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Também na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17, Paulo fala sobre não retribuir o mal com o mal, mas sim a praticar o bem. Logo, sempre que alguém te fizer algum mal, não retribua com o mal, mas retribua sempre com o bem. Devolva com amor, não devolva com o mal, porque assim você vai estar mostrando que você é diferente, que você não atua, não age da mesma forma que o mundo age. Você não carrega em seu coração o mal que o mundo oferece, mas sim o amor de Cristo que habita em ti. Não caluniar. A calúnia é uma afirmação maliciosa, intencional, que busca prejudicar a pessoa sobre quem foi dita. A Bíblia frequentemente adverte contra a calúnia ou falso testemunho, como podemos ler em alguns textos, como Êxodo 20, versículo 16, e Levítico 19, versículo 16. Também no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, versículo 8, e Tiago capítulo 4, versículo 11. Esses textos destacam a importância de evitar a calúnia, promovendo ao invés disso o respeito. Devemos promover, ao invés da calúnia, o respeito, a verdade e a compaixão nas interações com o nosso próximo. Nós não devemos andar de forma que agrada ao mundo, porque isso são condutas de pessoas que andam na prática da maldade, da perversidade, de sentimentos cruéis, de que não quer o bem ao seu próximo. Mas o cristão verdadeiro, ele busca fazer exatamente aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos viver segundo o curso desse mundo, segundo a maldade que está nesse mundo. Por isso nós devemos observar com todo o desejo do nosso coração e praticar aquilo que o Senhor nos fala. O versículo 13 nos fala para não usar a língua na maledicência. E no versículo 13 ele fala: não afrontar o companheiro, que é o mesmo que insulto ou ofensa, conforme o Salmo 69, versículo 7. É a desonra, conforme Provérbios capítulo 11, versículo 2. Estes são princípios éticos fundamentais que governam a vida em comunidade. O salmista ele descreve a pessoa que é digna de habitar no sagrado monte, na presença do Senhor, como aquela que se abstém de difamações, de ações maliciosas e insultos. Ele nunca vai procurar fazer algo com o seu companheiro, não vai afrontar o seu companheiro, não vai desejar o mal ao seu companheiro, muito pelo contrário, vai buscar viver uma vida de qualidade, uma vida ética, com fundamentos que agradam ao Senhor. Viver segundo as nossas vontades, a vontade da nossa carne, só traz prejuízo espiritual e afasta-nos da presença do Senhor. Sempre que vem o desejo de praticar algo ruim, lembra, o justo estará na presença do Senhor, contemplando a presença santa dele, a presença gloriosa. E assim vai tirando da mente o desejo de retribuir o mal, o desejo de praticar o mal, o desejo de fazer aquilo que satisfaz a carne, mas não o espírito. O versículo 4 nos mostra o desprezo ao ímpio, honra aos que temem, mas honra aos que temem o Senhor. O versículo 4 diz: a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. O versículo 4, o salmista ele escreve que aquele que quer habitar no santo monte deve aos seus olhos desprezar ao ímpio, rejeitar as práticas dos ímpios, as suas impiedades. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 2, ele diz: todos os nobres e oficiais
do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Aqui nós vemos o exemplo de um homem íntegro, de um homem justo, que não se curvava diante do ímpio, que não se agradava das práticas do ímpio. Ele rejeitou se prostrar diante de Amã. E nós olhamos quantos cristãos se prostrando diante de pessoas ímpias, ajudando pessoas ímpias a continuar assim, vai descer. Bajulam essas pessoas, fazem com que essas pessoas se sintam lá em cima. E é exatamente o contrário, nós devemos fazer exatamente o contrário. Essas pessoas, elas têm que ser desprezíveis aos nossos olhos. Nós não devemos concordar com a vida do ímpio, com as suas práticas perversas. O homem reto tem senso espiritual suficiente para distinguir entre o homem bom e o mau. Ele conhece a vida do hipócrita que vai ao templo com rosto de piedade, mas com coração imundo, que tem cometido crimes grandes e pequenos contra outras pessoas. Tais pessoas que muitas vezes são encontrados em lugares importantes, conforme o Salmo 12, versículo 8. No Salmo 12 é muito interessante essa passagem. No versículo 8 diz: os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Por que eles vagueiam soberbos por toda parte? Porque tem aqueles que bajulam eles, que os colocam lá em cima, que exalta a falta de caráter deles. A corrupção, ela é exaltada na sociedade. E aí a gente olha para a nossa sociedade, para a nossa nação, como que ela está? Exatamente assim. Os corruptos, os ímpios, sendo bajulados, sendo colocados lá em cima, sendo exaltados, a corrupção sendo exaltada, e cristãos bajulando esse tipo de pessoas, esse tipo de conduta, quando na verdade deveriam reprovar e apoiar tão somente o que é justo, o que é íntegro. Notamos o contraste claro entre o ímpio e os justos. O salmista indica que o Senhor avalia as ações e as atitudes de cada indivíduo. O ímpio, ele é visto como desprezível na perspectiva divina, o que acaba enfatizando a seriedade com que Deus considera a justiça e a moralidade. Como nós, cristãos, podemos concordar com a perversidade, concordar com a injustiça, concordar com aqueles que burlam as leis, que praticam a maldade, que desejam o mal para o próximo? Nós não podemos concordar com tais pessoas, mas sim reprovar as suas condutas. Temos uma série de passagens bíblicas que nos falam a respeito dessa questão do versículo 4, como podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 33, Josué capítulo 9, versículo 18 ao 20, 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 ao 2, 2 Reis capítulo 3, versículo 13, do 13 ao 14, Mateus 12, versículo 49 ao 50, entre tantos outros textos que eu poderia citar aqui. Aqueles que temem ao Senhor são honrados, indicando que o temor adequado a Deus resulta em dignidade e valor perante Ele. A referência ao juramento, ao dano, revela a gravidade de fazer promessas e a necessidade de manter a integridade, mesmo quando é difícil. Isso serve tanto para com a nossa fidelidade com Deus, quanto para com o nosso próximo. Nós devemos viver de acordo que agrada ao Senhor. Nos distanciar daquilo que não é bom, mas nos aproximar de tudo que é justo. O versículo 5 nos mostra: não empresta com usura, não aceita suborno. Não empresta seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. O salmista agora chama a atenção para aqueles que emprestam alguma quantia em dinheiro,
visando obter lucros. São pessoas que fazem isso buscando usufruir, mas tirar proveito daqueles necessitados. Em Deuteronômio capítulo 19, capítulo 23, versículo 19 ao 20, ali o autor ele escreve: não emprestes a teu irmão israelita cobrando juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de alimentos, ou de qualquer outra coisa que possa render lucro financeiro. De um estrangeiro se podia cobrar juros, mas não de um compatriota israelita. A intenção dos empréstimos era aliviar a necessidade extrema, e tais juros era um modo de exploração, era uma forma de exploração. E o salmista ele chama atenção para isso, que aquele que quer ser cidadão dos céus não pode ter esse tipo de prática, não pode andar com essas condutas. Infelizmente sabemos que no meio cristão tem esse tipo de conduta, mas essas pessoas elas precisam realmente de fato buscar viver da forma que a palavra nos ensina, né? Se realmente querem ser cidadãos dos céus, porque Deus ele não vai se agradar, ele não se agrada de tais condutas. Condutas erradas não são bem vistas aos olhos do Senhor. O versículo 5 ainda nos mostra não aceitar suborno contra o inocente, aceitar alguma recompensa em troca de prejudicar o inocente. Quantas pessoas recebem suborno para causar dano na vida de outro? Não são poucas as pessoas que temos notícias que foram pagos para matar alguém, para mentir sobre a determinada pessoa, para difamar outro, e ali eles recebem suborno para isso. Porém, o cristão ele não pode ter tais práticas, ele não pode agir dessa forma. É necessário ter muito cuidado, ter muito zelo com aquilo que nós praticamos, é andar de forma correta diante dos olhos de Deus e diante da sociedade. Porque por conta desses tipos de condutas, muitas pessoas têm deixado de buscar ao Senhor. Eles alegam: mas tal cristão vive de tal maneira, pratica atos contra o seu próximo, contra o inocente, aceita suborno, calunia o outro, foi pago para poder fazer mal para outra pessoa, ou pagou para outro fazer. E isso eles acabam se tornando o quê? Tropeço na vida de outros que até desejavam vir para Cristo. Mas o justo, ele não anda nessas práticas. Ele vai buscar praticar sempre a justiça, andar sempre segundo a palavra, os ensinos do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, ali diz: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa dos justos. Também conforme Ezequiel capítulo 22, versículo 12. No final do versículo 5, vemos então uma promessa do Senhor para os que buscam viver de acordo às orientações do Senhor. No finalzinho do versículo 5 diz: quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. O salmista descreve comportamentos que caracterizam aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Quem adota tais práticas nunca será abalado, andará em segurança e desfrutará da plena paz. Ainda que o mundo esteja se desmontando, se destruindo à nossa volta, permaneceremos em paz por estar seguro na presença de Deus e cumprindo com a sua vontade. Todos que vivem de acordo com tais princípios experimentarão a proteção divina. O Salmo 16, versículo 8 diz: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. O justo tem essa certeza. O justo está sempre debaixo da proteção do Senhor. Tem essa segurança, tem a paz do Senhor, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das dificuldades. A paz do Senhor está com eles, está conosco o tempo todo.
Também o Salmo 55, versículo 22, ele diz: confia ao Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a vantagem de sermos justos, termos a presença do Senhor constante em nossas vidas. Saber que Ele cuida, que Ele zela, que Ele nos protege, que Ele está o tempo todo nos socorrendo. Ele não nos deixa abalar. Por isso vale a pena permanecermos firmes no Senhor, na prática da justiça, e nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Praticar atos que pertencem, que são condutas de ímpios, não faz bem nenhum a quem tem uma vida de justiça, a quem realmente de fato deseja ser o cidadão dos céus. Esse texto nos trouxe grande ensino aqui nesta noite. Nós podemos ainda aplicar, tirar um pouquinho mais para aplicar na nossa vida, para o nosso dia a dia. O texto nos ensinou que ainda que aos olhos humanos pareça ser difícil conseguir viver esses princípios, ter esses requisitos sendo praticados no nosso dia a dia, com toda certeza, com a ajuda do Espírito Santo, conseguiremos vencer essas dificuldades e andar na prática da justiça. Tomar posse do sacrifício de Cristo na cruz, dessa maneira todo cristão será um verdadeiro cidadão dos céus. As injustiças, a ganância, a prática da mentira, as calúnias, as difamações, subornos, afastam-nos da presença de Deus e aproximam o ser humano da perdição, da condenação eterna. Todo aquele que vive nessas práticas, ele não está próximo de Deus, ele não está se aproximando da presença de Deus, muito pelo contrário, está se distanciando cada vez mais e mais e se aproximando da perdição eterna. Aquele que busca uma vida de princípios, de condutas morais, espirituais, estes jamais serão abalados, mas viverão seguros e em paz na presença santa e gloriosa de Deus. Concluímos que o ímpio será recompensado com a condenação eterna, ao passo que o justo terá como recompensa a habitação segura, desfrutando da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vale a pena permanecermos na prática da justiça, nos esforçando cada dia mais e mais para dizer não às injustiças e sim a tudo que agrada a Deus. E assim eu agradeço a Deus que o nome dele continue sendo glorificado, exaltado em todo tempo e em todo momento. E agradeço a toda a igreja, que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esta grande oportunidade entregue a nós. Quero convidar a amada Igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus. A mensagem nos mostra que há requisitos, há exigências para que nós possamos caminhar com o Senhor e estar na presença do Senhor. Sobretudo, entrarmos e permanecermos com Ele eternamente. Não dá para saltar do carnaval e entrar no céu. É impossível. Por isso o Senhor requer de nós algumas atitudes que nos mostram a nossa vida de santidade. Por isso falamos com Deus. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Papai querido, por mais esta riquíssima oportunidade, que poucos têm, para estar na tua presença, da forma que te agrada, com os corações cheios de esperança.
Te agradecemos pela cura dos doentes, dos enfermos. Te agradecemos pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, dos encarcerados. Te agradecemos, Papai querido, pela libertação desta cidade, pela libertação desta nação. Te agradecemos porque só o Senhor é Deus, só em Tuas mãos está todo o poder, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, sem fim. Por isso, Papai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos familiares. Guarda-nos, livra-nos e protege-nos de todo o mal. E nos dê o entendimento necessário para que possamos viver sempre segundo a Tua palavra. E que ao vivê-la possamos ensinar a outras pessoas. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos para a glória do Teu nome perfeito. Que o Senhor Deus abençoe não somente os que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os que ainda verão este vídeo e toda esta cidade, todos os nossos familiares, a nossa família da fé, espalhada em todo o mundo geograficamente, mas unidos pela fé. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos para a glória do Teu nome perfeito. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam convosco. Que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um final de semana maravilhoso e que Deus os conduza aos vossos lares em segurança. Graça e paz a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. So, the next thing, okay,